Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao componente de Educação Física, lógico, claro. Comigo, professora Irislene, e com nosso amigo intérprete Sâmio. É isso aí, caríssimos estudantes. E aí, o que está achando das nossas aulas? Está conseguindo acompanhar as explicações? Está tendo troca aí de conhecimento na sala? Como é que está acontecendo as coisas aí contigo? Fala para mim que eu quero saber. Tá? Pode relatar, pode dar sugestões, encaminhá-las ao professor, à professora, que com certeza vai chegar para mim. E aí, o que precisar de fazer, a gente vai fazendo ao longo das aulas, certo? A gente já está chegando, a gente está quase na unidade 2, né? Bora dar uma olhada no que na aula 13? Então vem comigo. Olha só, estamos na aula 13.1, certo? E nessa aula eu falarei com vocês sobre atividade física para grupos especiais. Quando você pensa em grupos especiais, você tem que levar em consideração todas as pessoas, né? Você tem que levar em consideração que todos nós somos diversos, né? Diferentes. Temos aí diversas capacidades, habilidades e dificuldades também motoras, dificuldades físicas, dificuldades de saúde. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso. E aí a gente vai já conhecer quais são esses grupos especiais aí dentro da educação física. Para isso, vamos conhecer a agenda de hoje. Vamos entender o que são os grupos especiais, principais respostas cardíacas ao exercício físico, fatores que afetam a resposta cardíaca ao exercício físico. Também teremos efeitos do exercício físico para o diabético, tipos de exercícios recomendados para o diabético, efeitos do exercício físico durante a gestação e exercícios recomendados durante a gestação. E aí, possivelmente, você deve estar pensando, conforme nessa agenda, que só tem esses grupos, né? Grupos de cardíacos, grupos de gestantes, né? Não são só esses grupos de pessoas que existem. Então, vamos entender aí quais são esses grupos, prof. Nós temos, sim, grupos especiais que envolvem as gestantes, envolvem as pessoas na melhor idade, né, os idosos, mas também existem pessoas com algumas crônicas, né, como hipertensão, como diabetes mellitus, né, que também vão fazer parte desses grupos especiais, ok? Muito bem. Então, o que são, prof. Iris, esses grupos especiais? Esses grupos especiais são um grupo de pessoas que possuem algum tipo de condição ou condições de necessidades, tá? Essas necessidades são específicas ou não, tá? Como eu falei para vocês, entra nesse grupo hipertensos, também pode entrar obesos, diabéticos, gestantes, idosos, entre tantos outros, tá? Prof, se eu quisesse falar que grupos especiais poderiam ser crianças menores, poderia dizer que existe esse grupo? Poderia, tá? Mas esse grupo a gente não vai falar dele aqui hoje nessa nossa aula. Especiais na educação física, a gente vai considerar, caríssimos estudantes, como as pessoas que são cardiopatas, né, que têm problemas cardíacos, hipertensos, que entra também o grupo de pessoas idosas, entre os obesos, os portadores, né, até de lesões musculares e articulares, também podem ser englobadas aqui, tá bom? Muito bem. E aí, agora eu trago uma listinha para você ficar bem atento. Já lembra de fazer o mental, certo? Muito bem. Então, nós temos aí, eu vou pedir para o meu diretor abrir essa tela para você enxergar melhor. Temos aí os diabéticos, né, com a diabetes mellitus, os obesos, os hipertensos, né, que é onde tem a hipertensão arterial sistêmica, bem elevada, cardiopatas, com doenças cardiovasculares, problemas musculoesqueléticos, grupo de pessoas com osteoporose, com doenças respiratórias, as gestantes, né, os idosos e as crianças e adolescentes. Só que nessa questão de fisiopatologias, né, relacionado mais específica aí, a gente trata
nesse primeiro grupo aqui, certo? Muito bem. Aí eu vou trazer para você alguns pontos desses grupos especiais. Nós vamos mencionar alguns deles. O primeiro a gente vai falar sobre relacionado às principais respostas cardíacas do exercício físico. O que acontece aí quando eu realizo um exercício físico, né? O que acontece aí no meu coração? Então eu tenho algumas respostas cardíacas para o exercício. Eu tenho a diminuição da frequência cardíaca, né? Aquele momento aí de repouso, ou então aí também de exercício submáximo. Eu tenho o aumento do volume de ejeção, eu tenho também o aumento do débito cardíaco e eu tenho também a diminuição da pressão arterial em repouso e no exercício submáximo, tá? Vamos entender já já cada uma delas. Vamos lá então. Primeiro eu preciso entender o que vem a ser essa frequência cardíaca, né, caríssimo estudante? E aí vem aqui com frequência cardíaca, como que eu sei, né? Logo, se você está respirando, se existe um batimento do teu coração, existe uma frequência cardíaca. E por onde, Profires, eu posso estar verificando essa frequência cardíaca? Existe aí 3 pontos principais, mas eu vou mencionar 2 aqui que muito você vai conseguir perceber essa sua frequência cardíaca. Existem vários pontos na realidade, mas 2 eu vou mencionar aqui. Onde nós temos aqui no punho, se você vier com 2 dedinhos, sem fazer pressão, vem leve e descer até o seu punho, você consegue perceber a pulsação, né? Você consegue perceber aí sendo ejetado sangue aí. Outro ponto seria no pescoço, né? Na carótida, você também consegue encontrar aqui a pulsação. Então, são 2 pontos muito interessantes, tá? Muito bem. E aí, dentro dessa questão da frequência cardíaca, a gente consegue entender como o número de vezes em que o meu coração, né, ele vai se contrair e ele vai relaxar. Vai contrair e vai relaxar. Vai contrair e vai relaxar, tá bom? Ou seja, o número de vezes em que o meu coração vai ficar batendo aí por minuto. Então, se por exemplo, a gente sabe que 1 minuto são 60 segundos, né? Então, se meu coração ele fica batendo, bombeando sangue, movimentando aí, vamos supor, 100 batidas, né? Eu sei que o número da frequência cardíaca que eu encontro aí é 100, né? 100 BPM, batimentos cardíacos. E aí nós temos a frequência basal, a frequência máxima, a frequência de repouso e a frequência reserva também, além da frequência submáxima, tá? Então, quando vocês forem estudar e aprofundarem mais sobre as frequências cardíacas, tem facilidade, tá bom? Muito bem. O que mais? Vamos entender agora o que vem a ser esse débito cardíaco. Então, ainda relacionado aí ao coração. Então, é o volume, né, de sangue bombeado por minuto pelo coração. Volume, né, vamos imaginar aí um frasco, um pote, né, cheio de líquido. O que está ocupando esse espaço, esse líquido que está ocupando aí é o volume que está dentro daquele frasco. Então, quanto que de volume, né, é mandado aí pelo meu corpo, é bombeado aí pelo meu coração? Então, isso a gente chama de débito cardíaco. E ele é aí, caríssimo estudante, determinado tanto pela frequência cardíaca quanto pelo volume de ejeção, o volume de mandar esse sangue, né, de empurrar esse sangue aí para as artérias ou para as veias. Tranquilo? Muito bem. O que mais? Dentro desse volume aí de ejeção, a gente percebe esse bombeamento, percebe essa contração, né, desses ventrículos. O professor deu uma engasgada, né? Ventrículos, que normalmente são milímetros, né, desse volume, dessa quantidade aí que é mandada de sangue. Outro ponto aí interessante são as respostas cardíacas do indivíduo que é destreinado. E aí eu vou abrir aqui para você esse slide. Olha só. Então nós temos aí, por exemplo, em repouso, um débito cardíaco de 5.000 ml. Uma frequência cardíaca de 70 BPM, 70 batimentos por minuto. E um volume de ejeção de 71 ml, certo?
Então, eu estou em repouso, estou tranquilinho, estou deitado, né? Então, basicamente vai ser isso aqui que vai acontecer os valores que vão aparecer. Se eu começar a me exercitar, fazer uma corrida, né? Um atletismo, esses valores eles vão automaticamente aumentar, tá? Então, se eles vão aumentar, quanto que iria aumentar, Profires? O débito cardíaco sai aí de 5.000 para 22.000 mililitros, né? Então, a gente vai ter um volume maior aí, né, de sangue sendo bombeado. A frequência cardíaca, ela sai de 70 para 195 batimentos por minuto. E o volume de ejeção, né, de mandar, né, de circular aí pelo nosso corpo, ele passa aí de 71 para 113. Então, percebam que essas são as respostas imediatas que vão acontecer aí no indivíduo, né, que a gente está falando aqui que está destreinado, tá? Destreinado. E no indivíduo treinado, Profires? Então, nós temos lá 5.000 mililitros de débito cardíaco, né? Desse volume aí que a gente já percebeu. A gente tem uma frequência cardíaca mais baixa em relação ao anterior, né? A gente controla, consegue deixar mais baixa ainda. E o volume sistólico de ejeção passa a ser 100 ml. Se eu começar, isso é um indivíduo treinado, tá? O anterior é destreinado. Se eu começar agora a me exercitar, pegar uma carga aí, por exemplo, esses valores, eles também vão ser alterados para cima, né? De 5.000 vai para 35.000 mililitros, a frequência de 50 vai para 195 e o volume sistólico de ejeção de 100 para 179, tá? Mas perceba que existe um equilíbrio diferenciado em relação ao destreinado, tá bom? Muito bem. Agora vamos entender o que significa pressão arterial, como que a gente pode mensurá-la, né? Então, bora lá. Então, a pressão arterial braquial, ela é utilizada aí, por exemplo, o esfigmomômetro, que nada mais é do que esse aparelho aqui. E quando a gente vai nos postinhos de saúde, vai lá na clínica médica, né, a enfermeira ou o médico, o técnico de enfermagem, coloca aí no nosso braço para fazer essa mensuração, para verificar esses valores aí pressóricos, né? E aí, a gente pode ter a utilização desse esfigmomômetro e o estetoscópio, né? Que é aquele para fazer a ausculta aí dos nossos batimentos cardíacos. E aí os valores pressóricos normais, eles estão em 120 e 80, né? Que nada mais é do que os valores normais, né? Valores normais. Então, quando eu falo que minha pressão está 12 por 8, né? Na maioria da população está num patamar normal, certo? Muito bem. E aí eu tenho esses valores referindo-se à sistólise, né, que é esse primeiro valor aqui, que é a maior pressão, e a diástole, que é a menor pressão. Então, se eu tenho 12 por 8, significa que está normal. Se tiver alteração, né, vamos supor aí 140 por 90, né, por 100, aí tem que correr desesperado para o hospital para verificar o que está acontecendo, né? Houve mudanças aí muito significativas e preocupantes aí no ser humano. Quando a gente vai realizar exames cardíacos, normalmente a gente faz alguns testes, né? Faz algumas avaliações aí clínicas, né? Que vai verificar o comportamento desses nossos batimentos cardíacos. E a gente começa a perceber a importância do eletrocardiograma, ou ECG, que nada mais é do que o eletrocardiograma. E aí ele vai registrar toda a atividade elétrica do nosso coração, vai monitorar as alterações cardíacas e vai possibilitar um diagnóstico de possíveis problemas cardíacos, tá? Então, você sentiu uma dor, né? Normalmente a gente fala de uma dor no peito, e eu conversando uma vez com um médico que foi me atender, eu falei, né, que estava sentindo muitas dores, muitos incômodos, e muita gente já deve ter passado por isso. Aí ele começou a fazer a ausculta, mensurou ali a minha, e até brincou comigo, né? Ele falou assim, olha, senhora Irislene,
Se eu dependesse de você para sobreviver, eu já teria morrido. Olha só o que o médico falou para mim. O que ele quis dizer? Traduzindo em boas palavras, que eu não tinha problema algum e nunca iria ter problema cardíaco se dependesse daquilo ali, né? Depois de várias baterias de exames, vários testes, né? Que eram relacionados a outra situação, né? E aí, às vezes, a gente sente uma dor no peito e nem sempre essa dor no peito realmente é problema cardíaco. Às vezes, é um ar que ficou ali interrompido em alguma parte do peito, né, e está bloqueando e está incomodando essa passagem. Mas a gente sempre precisa, né, quando a gente sente algum incômodo, alguma dor que a gente pode pensar ou remeter a uma dor cardíaca, a gente precisa correr a um cardiologista para que ele verifique aí. No meu caso, né, quando eu fui ao cardiologista, que eu estava me sentindo um incômodo muito grande no peito, ele fez essa brincadeira comigo para me dizer, né, e bom som, de que ali não existia, né, um problema cardíaco e que conforme a minha condição física, o meu estilo de vida, nunca haveria de ter, né. Cada pessoa tem um comportamento, um estilo de vida diferenciado. E aí a importância da gente estar sempre indo a um cardiologista para verificar essas respostas. E aí eles fazem, por exemplo, teste de esforço, né? Esse teste de esforço aí numa esteira vai verificar a capacidade aí, de oxigenação, a capacidade pulmonar. Normalmente é um teste ergométrico, né? Esse exame é utilizado aí para avaliar o funcionamento aí cardiovascular, ok? Muito bem. Nesse tipo de avaliação, a gente é submetido a um esforço físico, né? Nesse caso, ou a pedalar ou a correr na esteira, tá? Então, esses são normalmente os exercícios que são executados aí numa situação dessa. Algumas finalidades. Para que vai servir, né, prof, esse teste? Então, caríssimo estudante, vai se verificar toda a capacidade funcional, né, o funcionamento aí cardiorrespiratório, né, toda essa minha capacidade de respirar e de realizar atividades sem me sentir tão ofegante na realização de uma prática, de uma corrida, de um pedal, por exemplo, tá? Vai verificar aí se existe arritmias, né, os batimentos descompassados e muito acelerados, muito amplos, tá? Vai verificar anormalidades na pressão, ok? Na pressão das artérias. Vai observar também as isquemias do miocárdio e alguns sopros, né? Existe um barulhinho diferente, por isso que ele coloca lá o estetoscópio para poder ouvir aí o seu coração, certo? Muito bem. Outro ponto interessante é a gente saber sobre os fatores que afetam essa resposta, caríssimo estudante cardíaco, ao exercício físico. Que fatores que podem aí estar sendo observados? A gente vai observar o nível de aptidão física do indivíduo, né? E aí vai se observar a questão da intensidade desse treinamento, vai se observar também a frequência desse treinamento, pode se observar também a duração desse treinamento. Então a gente não está falando de atividade física, que a gente já entendeu o que é atividade física e o que é exercício físico. Lembra? Exercício físico, intensidade, duração e frequência? Então é basicamente isso aqui. Então, se eu já tenho um hábito, eu já estou treinando, eu vou estar verificando tudo isso, certo? Muito bem. E também o tipo de exercício. Se é um exercício que vai exigir mais a minha capacidade cardiorrespiratória ou não. Tudo bem? Muito bem. Quando eu falo de aptidão física, eu tenho que entender primeiro que existem dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas de indivíduos treinados e o grupo de pessoas de indivíduos destreinados, tá? E aí eu vou observar tanto para um como para outro os tipos de exercícios que eles estão executando e essas respostas que estão vindo, né? Essas respostas cardíacas aí que vão ser diferentes, né? O meu comportamento frente ao exercício físico vai ser diferente, seja em exercícios de força, né? Seja em exercícios aeróbicos, seja em exercícios aeróbio e anaeróbios, e seja também até em exercícios de flexibilidade, tá? Então vão ter respostas diferentes. Muito bem. A intensidade e o tipo de exercício físico, caríssimo estudante, são determinantes aí para essas respostas.
Então, eu vou estar observando o débito cardíaco, né? Esse volume de sangue que está sendo aí consumido, que está sendo utilizado. Vou utilizar também essa pressão arterial que está existindo ali e essa frequência cardíaca, né? Que eu já aprendi aí a mensurar. O que mais, Profires? Dentro dessa questão da frequência cardíaca, né, da frequência do exercício físico, a gente vai observar o número de dias por semana e o número de vezes por dia, tá? Na frequência cardíaca. E quanto mais alto esse nível de condicionamento físico, seu caríssimo estudante, a gente vai observar também aí a questão dos estímulos, tá? Os estímulos estão sendo dados. Outro ponto, em relação à duração do exercício físico. Então, eu observo o número de minutos desse exercício, o total de quilogramas que são dispendidos, que são utilizadas ali, até elas por quilograma de peso corporal também vai ser observado quando eu falo de duração desse exercício físico, certo? A intensidade, que é outro ponto, né, nesse treinamento. Vou observar o VO2 máximo, né, essa capacidade aí do VO2, a frequência cardíaca máxima, que eu posso chegar no exercício, a percepção subjetiva desse esforço, e aí quando eu falo essa percepção subjetiva, se eu pedisse, por exemplo, para você agora, caríssimo estudante, sair da sua sala de aula, vamos supor que a sua sala de aula fica no fundo da escola, e eu pedisse para que você saísse correndo rapidamente lá para o portão da sua escola. Vai! E vem aqui rápido, mas tem que ir lá e voltar rápido. E aí eu estou cronometrando o teu tempo. E 1 minuto você foi e voltou. E aí eu vou observar, eu falo, fulano, como é que tá aí os teus batimentos cardíacos? Como é que tá a tua percepção? Como que você está se sentindo? Aí você fala, ai, prof, eu tô muito ofegante, eu tô muito cansado. Sabe, essa tua percepção aí também tem que ser levada em consideração. Como que foi o exercício para você? Ah, prof, foi levinho. Não, prof, olha, foi extenuante. E eu te pergunto, que número que você dá? Quanto maior o número, mais preocupante a gente observa aí em relação a esse exercício que eu pedi para que você fizesse a corrida, como que respondeu, né? Eu pedi para você ir até o portão, você ir lá e voltar e chegasse aqui comigo e me dissesse qual era a sua percepção. Não, prof, tá tranquilo, tá de boa, o coração tá acelerado, mas conseguindo respirar, tranquilo. Não, prof, eu tô morrendo, meio metro de língua aqui. Né? Então, essa percepção tem que ser levada em conta, tá? E o limiar de lactato, né? Que vão ficar aí, normalmente o lactato ele fica muito nas coxas, você sente aquela queimação, aquele incômodo que dá aquela travada aí numa corrida, por exemplo, tá? Muito bem. Outro ponto que a gente chega agora, caríssimo estudante, é sobre os efeitos do exercício físico para o diabético. Então, a gente sai agora um pouquinho, né, dos cardiopatas e entra agora para o grupo dos diabéticos, tá? E essa utilização aí dos medicamentos e principalmente da prática do exercício físico aí para o diabético. Como que vem essas respostas? Se eu fizer exercício físico, o que vai melhorar para mim, né, enquanto diabético? Eu vou ter melhora desse controle glicêmico em alguns pacientes, em algumas pessoas, né, principalmente naqueles que têm a tendência à hipoglicemia, né? Hipo é a baixa, né, da glicemia. Hiper, aumenta, hipo, baixa, tá bom? Eu vou ter aí alguns benefícios que são potenciais, como, por exemplo, a diminuição do risco de doença arterial coronariana. Eu tenho um risco diminuído em relação às doenças do coração que a gente acabou de mencionar, né? As doenças arteriais periféricas e também as cerebrovasculares, tá? Interligada a toda essa vascularização do nosso corpo e o cérebro. Que benefícios eu consigo observar aí em relação ao risco, né, do diabetes? Então, eu já entendo aí que o risco de doença cardíaca vai ser diminuído, não é mesmo? E aí eu consigo conhecer o tipo da doença, eu consigo realizar exercícios físicos, eu consigo me alimentar bem e eu consigo controlar essa glicemia. Então, tudo isso vai somar. E eu faço uso dos medicamentos, né, até de forma mais reduzida, né, com a utilização. O que a gente observa? Que existem pesquisas,
né, que destacam que quando eu adoto um estilo de vida mais saudável, né, mais ativo fisicamente, mudo aí essa concepção no meu dia a dia, né, melhora meu sono, melhora as minhas potencialidades nas minhas práticas, né, risco reduzido aí em relação à diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, certo? Tranquilo. O que mais, Profires? Olha só, o exercício físico ele vai desempenhar um papel que é muito importante para controlar esse limiar glicêmico, tá? Principalmente das pessoas com diabetes tipo 2. Que benefícios eu encontro? Aumento da permeabilidade da membrana celular, né, e da glicose, diminuição da resistência à insulina e também aumento aí da sensibilidade à insulina. Então a gente já começa a perceber aí diversos avanços, correto? Agora a gente entende um pouco mais sobre os tipos, né, de exercícios que podem ser recomendados aí para a pessoa que é diabética. Que exercícios são esses, prof? Então, a gente precisa sempre estar incentivando a prática do exercício, né? E, principalmente, exercício para grandes grupos musculares, né? E os grandes grupos musculares, a gente pode se utilizar de uma caminhada, se utilizar de uma natação, se utilizar aí de ciclismo, se utilizar aí de uma corrida. Então, todas essas práticas que eu mencionei agora para vocês, vai trabalhar todos esses grandes grupos, né, musculares, e o que é muito bom para um diabético, certo? Eu também consigo, e agora eu vou pedir para o meu diretor abrir essa tela, eu consigo ter melhoras aí e sugestões de exercícios, como corrida de 30, 45 ou 1 hora, né, num piso, num solo que seja plano. Se eu fizer exercício moderado, eu vou fazer de 30 a 45 minutos, também num plano reto, né, liso, regular, e exercícios de caminhada, 30 minutinhos. Então, a gente pode ter aí envolvimento, vai depender da intensidade, né, e aí vem as alterações, como corrida, caminhada, a dança, o passear com o cão, o ciclismo, a hidro, passear de bicicleta, treinamento de força, uma corrida lenta, até os jogos coletivos, né, como futebol, basquete, handebol, voleibol, tudo isso dá para se utilizar, tá, caríssimos estudantes? Então, dentro de todas as práticas, a gente consegue ter aí uma boa adaptação. E aí, para somar tudo isso, caríssimo estudante, eu chamo agora você para a gente assistir uma matéria aí sobre os mitos, tá? Sobre a gravidez, que a gente vai entrar agora num outro ponto, um outro grupo, ok? Assiste aí comigo. E a sala de entrevista de hoje é para quebrar o tabu de que mulher grávida não pode fazer exercício físico. A fisioterapeuta e educadora física Elisiane Silva fala sobre esse assunto. A gente indica sempre o exercício físico no 2º e no 3º trimestre gestacional. No 1º trimestre é interessante que ela mantenha repouso e atividades que ela já vinha fazendo, né? Então, o exercício físico, se ela já tinha essa prática, né? Se ela já tinha esse costume de fazer exercício físico antes da gestação, ela pode continuar no 1º trimestre, né? Mas se ela não tinha, aí ela tem que dar um descanso nesse 1º trimestre e só a partir do 2º e 3º trimestre gestacional é que ela dá início à prática de exercício. Mas é de fundamental importância que ela faça algo, principalmente no 2º trimestre gestacional. Então, se a gestante ela tiver tendência a gostar mais de exercício aeróbico, a gente vai prescrever um exercício mais pro aeróbico. Então, tem muita relação com o prazer da prática esportiva. Então, qualquer gestante pode fazer, desde que ela delimite. Se ela quiser praticar, por exemplo, corrida, ela pode. Se ela quiser praticar crossfit, ela pode. Exercício funcional, pode. Dança, né? Então, existem diversos tipos de exercício que ela pode praticar, desde que seja monitorada, tanto ela quanto o bebê. E a ginecologista e obstetra, doutora Rita de Cássia, fala dos benefícios que a atividade física faz tanto para a gestante quanto para o bebê. Doutora, fala dos benefícios, né, do exercício físico, aí quebrando os tabus, né, do exercício físico durante a gestação, para a mamãe e para o bebê. Bom, a atividade física na gestação ela é importante porque condiciona a mãe para
no futuro parto, né, no momento do parto, ela estar preparada para o parto. Ela pode fazer exercícios que movimentam a pelve, alongamentos, pode fazer pilates. Se a gestante pode fazer uma hidroginástica, sempre voltada. O educador físico, ele tem que fazer atividade física para essa gestante, trabalhando a região pélvica, trabalhando os membros inferiores, através de hidroginástica, pilates, caminhada, exercícios que sejam seguros, né, para essa paciente, porque ao longo da gravidez ela perde um pouco do equilíbrio. Então, atividades que ela possa fazer de forma segura, né, que ela não caia, né, que ela não tenha também sobrecarga, também, porque não pode na gravidez, mas exercícios que possam trazer um melhor condicionamento físico para ela, para que ela esteja preparada para o parto. Bom, a partir do segundo trimestre. O primeiro trimestre, como é um trimestre delicado, onde a paciente pode ter problemas de sangramento, risco de perda, nós evitamos a atividade física, a não ser, lógico, que ela já seja uma atleta, né? Mas nesse caso não, ela aí a partir do segundo trimestre ela pode fazer atividade física até 36, 37 semanas de gestação. E essa foi a nossa sala de entrevista de hoje. Muito bem, caríssimo estudante. E aí, nessa perspectiva, a gente agora conversa sobre os efeitos, né, do exercício físico durante a gravidez. E o que a gente percebe aí? Que essa atividade física sistematizada, né, o exercício físico aí regular, ele vai trazer benefícios, né, de forma contínua e ao longo da vida dessa pessoa, né? Se ela já é uma pessoa treinada, como bem disse no vídeo, ela já vai poder estar treinando desde o início da sua gravidez. Caso contrário, o segundo semestre em diante, ela já consegue aí realizar diversas práticas corporais, certo? E aí vai se ter uma adaptação fisiológica e um preparo geral aí para esse corpo, em especial se esse corpo ele está saudável, ok? O que melhora, Profires? E aí eu vou abrir aqui esse slide para você fazer as suas anotações também. Melhora em termos de condições físicas a capacidade respiratória, então a mulher vai ter menos dispneia, esforço, a capacidade muscular e diminuição aí das câimbras e da fadiga muscular e melhora até o equilíbrio também. A postura diminui as dores na coluna, né? Ela está levando aí um outro ser no seu ventre, então a tendência é que a coluna fique afetada, né? A sua postura fique aí prejudicada. Então, com a utilização dos exercícios, vai diminuir essas dores também. Aumenta aí também a sua flexibilidade, o seu relaxamento. E para o parto e pós-parto também favorece, né, a sua boa recuperação. Entre os efeitos fisiológicos, né, a gente vai ter uma respiração diafragmática, causa no organismo a estabilização do sistema nervoso autônomo, vai melhorar aí o aumento da variabilidade e a frequência cardíaca, também tem uma diminuição da pressão arterial, o aumento da função pulmonar, o aumento da função imune, né? Então ela não vai adoecer com frequência, o aumento do fluxo de sangue e de linfa, a melhora da digestão, a melhora da qualidade do padrão do sono e o aumento do bem-estar biopsicossocial e, claro, a qualidade de vida dessa mulher, ok? Muito bem. Esses exercícios que são recomendados para ela, a gente traz aqui alguns. Eu trago aqui para vocês alguns para vocês conhecerem, como a caminhada, yoga, pilates, musculação com cargas leves, o treinamento funcional, o treino em circuito, né? E dentro disso tudo é importante observar os cuidados para esse período e estar sendo assistida por um profissional capacitado na área, certo? As mulheres ativas, elas tendem a se adaptar melhor à questão dos treinos, né? Então ela pode realizar exercício aí de 4 a 5 vezes por semana, 30 minutos. As mulheres sedentárias, elas devem começar com 15 minutos de exercício aeróbico, né? Vai aumentar essa frequência cardíaca, 3 vezes na semana e aumentar gradativamente aí
o tempo de exercícios, tá? Devem ser evitados exercícios por períodos prolongados, né? Evitar aí. E evitar passar aí dos 60 minutos contínuos também. Outros pontos que deve se observar aqui é que esses exercícios eles vão exigir mais dessa mulher um maior equilíbrio corporal, vai causar aí um maior cansaço físico, né? Então, se causar esse cansaço físico, deve ser evitado para essa mulher. A prática deve ser supervisionada por um profissional de saúde e um profissional de educação física também. Ter cautela aí em relação aos dias quentes, isso pode não favorecer o seu organismo, né? Essa temperatura dessa mulher vai aumentar. E se caso tem aí sintomas de sangramento vaginal, tonturas, dores de cabeça e no peito, deve ficar esse alerta aí e correr para o médico, tá? Está sendo supervisionada. E aí vocês viram, né? Eu falei com vocês aqui a respeito de alguns dos grupos que são especiais, né? A gente falou dos cardiopatas, dos diabéticos e das grávidas. E aí chegamos no nosso momento exercite-se mais e mais, certo? E no exercite-se mais e mais de hoje, eu tenho uma sugestão aqui de 4 exercícios para você executar. O primeiro deles é o polissapato, tá? O segundo é aqui ajoelhar e levantar. O terceiro será um agachamento segurando aí uma bola, né? Ou pode simular que está segurando algo, não precisa necessariamente segurar, só fazer o movimento da forma correta. E o último aqui, um deslocamento lateral, né? Com saltos, com saltitos. E aí, para cada um desses exercícios que eu trago aqui para você, e eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui para você ver de pertinho essa tela aqui, isso. Você vai realizar aí por 1 minuto. Durante 1 minuto você vai fazer polissapato, depois você descansa 30 segundos. Logo após você vai fazer o ajoelhar e levantar por 1 minuto, descansa 30 segundos. Na sequência você vem e realiza o agachamento segurando uma bola, um objeto, né? Sempre observando a questão da postura, né? O movimento, buscar nesses agachamentos não ultrapassar a ponta do joelho, tá? Da ponta do pé. E vai realizar por 1 minuto e descansar 30 segundos. E o último, que é o deslocamento lateral, né? Como se você estivesse correndo aí no mesmo lugar. Por 1 minuto e também descansar 30 segundos. E eu quero que você me diga, caríssimo estudante, vem aqui comigo, que você me diga qual foi tua percepção de esforço. De 0 a 10. O que você observou quando você terminou todo esse circuito? Ah, prof, quando eu terminei todo esse circuito de 4 exercícios, de 4 descansos, eu observei que a minha frequência ficou muito elevada. Eu percebi que o meu batimento cardíaco ficou muito elevado e eu estou muito cansada, eu estou muito ofegante. A nota que eu dou é um 9, né, ou um 10. Então, significa aí, se você for analisar, que você está muito sedentário. Outra pessoa pode me dizer o seguinte, outro estudante pode me dizer, o estudante B, né, o estudante A falou que ficou muito ofegante, o estudante B pode me dizer, não, prof, foi tranquilo, eu fiz, como eu já estou treinando em casa, fazendo alguns exercícios, eu gosto de dançar, eu gosto de realizar algumas práticas, já venho fazendo, para mim foi tranquilo. Eu não estou me sentindo assim tão ofegante, eu estou cansada, mas não estou me sentindo ofegante. Eu daria uma nota 5, então se a gente fizer um comparativo do indivíduo A com o indivíduo B, a gente já consegue perceber as respostas cardíacas, não é mesmo? E aí você pode mensurar a frequência cardíaca para perceber essa pulsação, né? Pode contar aí 15 segundos, o valor que você encontrar dessa pulsação, você multiplica por 4. Por que 15 segundos, prof? Porque se eu pegar 1 minuto, se eu pegar 60 segundos e dividir por 4, eu tenho 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Na soma, né, eu vou multiplicar esse valor que eu encontrei de 15 segundos, multiplicar por 4, eu vou encontrar qual for o valor da minha frequência cardíaca naquele minuto, tá bom? Mas é assim que terminar todos os exercícios, tá? Não deixa nem para descansar, a última pausa do descanso você nem dá, você só verifica. Tá muito bombeando, deu 150. Nossa, você tá muito sedentário. Ah, prof, deu 70, deu 80, deu 100. Ah, então
você tá bem treinado, tá? Mas é só para vocês terem essa percepção aí do esforço, ok? Muito bem. Agora a gente vai rodar a vinheta e vamos fazer a revisão aí do que a gente falou nessa aula. Te aguardo. Corre, bebe uma água, faz a prática e vem aqui comigo de novo, ok? Tchau, tchau.